Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração. Hoje, um dia muito especial, temos aqui o privilégio de anunciar a você que estamos retornando à nossa reunião presencial às sextas-feiras em Atos. Então, essa semana temos a nossa reunião sexta-feira, 19 horas em ponto, e no domingo, 18 horas em ponto. Domingo passado, nós falamos aqui sobre algo muito importante, sobre o Espírito que Jesus quer encontrar em nós. Você vai ter um ano vitorioso. Esse ano de 2023 será um ano vitorioso. E por que eu estou dizendo isso? Porque você está absorvendo o Espírito do Evangelho. E tem muita diferença entre o Evangelho e o cristianismo. Existe uma diferença muito grande entre o Evangelho e a religião. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo produz em nós um outro Espírito, o Espírito que nos põe em condição de receber a direção de Deus, a bênção de Deus. Deus te fez para vencer e vencer tudo. Ele falou: eu venci o mundo. Olha isso. E quando ele diz isso, ele está falando que aqueles que estão nele também vencerão. Você vai vencer, também vai vencer. E o que está escrito aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 8, nós vemos aqui uma experiência do Senhor Jesus, quando ele chegou em Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Versículo 22 do Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Eu estou aqui para falar isso para você. Existem momentos que é necessário, para ver a manifestação do poder de Deus, é necessário sair da aldeia. E nós estamos falando hoje nessa estrutura religiosa que no momento está infernizando a vida de inúmeras pessoas por questão política. A mentalidade, o estado de espírito, as coisas que as pessoas se envolvem, o espírito que você absorve do outro, que não tem absolutamente nada a ver com a vontade de Deus, com o que Deus quer encontrar em você, com o plano de Deus em sua vida, que é algo totalmente individual, é personalizado. Deus não se repete. E Deus é incrível, você não pode limitar o poder de Deus em sua vida. E o que acontece é que nesse caso aqui, este rapaz precisava de uma cura, ele precisava da cura de cegueira. Primeira coisa que Jesus fez foi, está escrito aqui no versículo 23, e tomando o cego pela mão, que é o que eu estou fazendo agora com algumas pessoas. Eu sei que você foi ferido de cegueira. Eu sei que você está com a sua mente totalmente voltada ao esquema raivoso do sistema religioso. Eu não estou falando isso aqui como um projeto de erradicação do mal. Olha, nós acabando com tudo isso aí, o mundo vai ser melhor. Não, não. Tudo precisa existir. O que é necessário é você enxergar o que cabe para você, o que serve para você. E tem coisa que não serve, principalmente quando tem uma necessidade muito grande. E todos nós temos necessidades imensas e coisas que só vão acontecer se nós sairmos da aldeia. Sair da aldeia significa se libertar da mentalidade gospel, da mentalidade religiosa. Sair desse negócio ruim está tornando muitas pessoas discípulos de Herodes, gente raivosa, gente que não tem as características da natureza de Cristo. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E olha o que ele fez, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa.
nota que ele fez algo aqui totalmente diferente, foi individual. O que ele fez com esta pessoa, você não vê ele fazendo com nenhuma outra. Foi algo para esta pessoa. Deus está falando o seguinte, que o modo, a forma, a metodologia, o jeito que ele vai fazer contigo é totalmente diferente de tudo que você aprende. Muitas vezes você está aí ligado ao coach, ao pastor coach, porque o coach, tudo bem, tudo tem seu lugar e está aí. Agora veja, não confunda técnicas de desenvolvimento pessoal com o poder do Espírito Santo. Essas coisas têm o seu lugar e têm até o seu nível de importância. Agora, não confunda. Existem coisas que você pode aprender o que for, você pode ter um desempenho muito alto, você pode ser uma pessoa que já leu todos os livros de autoajuda, você pode ser uma pessoa que já foi motivado de todas as formas possíveis, mas existem coisas que não vai sem a manifestação, a interferência do poder de Deus. Esse mundo você está lutando com forças espirituais. Neste mundo você luta contra forças espirituais que somente Deus tem o poder de vencer. E você só vai vencer se estiver ligado com Ele. Nesse caso específico, Jesus perguntou se via alguma coisa. Você está vendo alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens. E esse é o problema. Esse negócio de ver os homens, de ficar ligado aos homens, de ficar ligado ao que os homens falam, ao que eles produzem, tudo isso tem até, eu vou repetir, tem até a sua importância, mas tem um limite muito grande. Por quê? Porque você começa a buscar referências que não servem para você. Quando Jesus entra em sua vida, a história é outra, a conversa é outra. É uma coisa muito pessoal, porque quem te fez, aquele que fez você, que te entende, que sabe de você, e sabe como vai lidar contigo, a forma como ele vai operar em sua vida, é algo totalmente individual. Esse homem aqui, ele diz: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Por que está escrito isso aqui? Você sabe que a árvore, Jesus falou, e nós ministramos aqui no domingo, que os falsos profetas e os profetas verdadeiros, os homens verdadeiros, serão conhecidos por seus frutos. Por seus frutos os conhecereis. Agora veja, isso não significa um certificado de autorização para você ficar procurando nos homens alguma referência. Se fulano de tal for uma pessoa capaz de me passar o espírito da fidelidade, do amor, da justiça, eu vou crer em Deus. Enfim, você fica procurando fruto na árvore errada. Você tem que estar ligado na videira, você tem que estar ligado com Cristo, tem que estar ligado nele. Nesse caso aqui, ele diz: vejo os homens como árvores que andam. Aí veja o que acontece no versículo 5. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. Olhar firmemente. Para quem? Para a videira verdadeira, para Cristo, para Deus, para Jesus, que vai refletir em você a sua luz, a sua glória, e vai mostrar para você quem você é, quem você realmente é. A experiência de Isaías, está lembrado? Isaías, ele diz o seguinte, que quando ele viu o Senhor, qual foi a experiência de Isaías? Você vai ler lá no livro de Isaías. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo pecaminoso. Ele fala: ai de mim. Quem vê a glória de Deus, quem vê Jesus, tira os olhos do mundo, dos homens, não fica procurando produção nos outros, justificativa em quem quer que seja, para seguir em frente. Quem teve uma experiência com Jesus verdadeiramente
está enxergando a si mesmo, está olhando para dentro e totalmente para dentro de si, uma coisa totalmente diferente do que muitas vezes você é ensinado. E você se perde quando você olha para fora, quando você busca referência nos homens, quando você busca qualidade de vida nos homens. Depois disso, tornou-a, pôs-lhes as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, que é o que você vai fazer. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Você só pode ver todos claramente quando você consegue enxergar a si mesmo. Quando você está com seus olhos fixados em Cristo, fixados em Deus, você só pode enxergar todos claramente quando os teus olhos estão totalmente voltados para Deus. Porque Deus vai te dar discernimento, vai mostrar para você a tua condição, a tua capacidade, vai mostrar quanto você custou para Deus, vai restaurar o que o mundo te rouba todos os dias, que é esta consciência do teu valor e da tua capacidade. E olha o que Jesus diz no versículo 26. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Olha a aldeia aparecendo aqui de novo. Nem o digas a ninguém na aldeia. Olha a aldeia aparecendo aqui de novo. Por que problema, meu amigo? Naquela época e nos dias de hoje é a aldeia. E são as pessoas que estão nos guetos destas aldeias religiosas, que muitas vezes está aí destruindo a tua fé verdadeira. Está desenvolvendo em você somente crenças, está desenvolvendo em você somente dependência dos homens, está desenvolvendo em você um espírito raivoso, principalmente agora que estas aldeias estão se transformando em comitê eleitoral. Quando você vai, entra, em vez de receber o Espírito de Cristo e o Espírito do Evangelho, você se torna um prosélito. É gente que migra de uma religião para outra. E Jesus falou que esse pessoal torna-se 2 vezes mais filhos do inferno. Pior do que quem colocou essas pessoas nessa enrascada. Então isso é muito sério. E não estou aqui condenando as instituições religiosas. Tem muita igreja boa, muita gente séria, tem muito trabalho incrível. Mas está cada vez mais difícil. Eu sou de uma época que as pessoas, elas diziam assim, os folhetos que se entregavam nas ruas com o objetivo de evangelizar as pessoas, e tinha escrito assim, você deve lembrar disso: procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Hoje está cada vez mais difícil de você seguir essa indicação, que você pode estar encaminhando a pessoa para um comitê eleitoral, você pode estar caminhando uma pessoa para uma aldeia onde ela vai ser adoecida, onde ela vai perder a capacidade de enxergar, de olhar firmemente, de olhar para cima, de fixar os seus olhos na videira, que é Cristo, e tirar os seus olhos dos homens, procurando fruto em árvores mortas, em árvores que estão produzindo frutos maus. Jesus falou isso: por seus frutos conhecereis. Não se colhem uvas dos espinheiros, dos abrolhos, não vai colher coisa boa. E Jesus sempre mostra como referência o que acontece depois. O fruto é o que acontece depois. Então você quer avançar, você quer prosperar, você quer progredir, você quer que esse ano 2023 seja um ano produtivo, você vai entrar em outro espírito e não em uma aldeia religiosa, onde você pode ser adoecido. E eu repito, existem muitos lugares maravilhosos que são orientados por pessoas que têm a lâmpada do Espírito Santo, mas isso está se tornando cada vez menor. A chance de você encontrar esses ambientes está se tornando cada vez menor. Então é exatamente esta direção que o Senhor nosso Deus está dando para você aqui agora. Não entres na aldeia, nem o digas
a ninguém na aldeia. A tua experiência pessoal, o que você vai fazer na vida, o que você vai alcançar, o crescimento, o desenvolvimento, a produtividade, a multiplicação, o teu propósito de vida, o teu estado de espírito, a leveza, a alegria, o contentamento, o desprendimento, o espírito arejado, a mente leve, uma pessoa totalmente destituída dessas angústias de natureza político-religiosa, um espírito totalmente destituído da arrogância, da avareza, do ódio. Quando tem muitas pessoas que ouvem pregações e as características do amor de Deus não se manifestam, a natureza de Cristo não se manifesta. O que se manifesta? Ódio, raiva, suspeitas ruins. Pessoas que olham para parentes, amigos, irmãos como se fossem inimigos, porque ouviu uma pregação em uma aldeia que está a serviço de um outro espírito. Por isso que Jesus falou aqui no mesmo capítulo: acautelai-vos do fermento dos fariseus, acautelai-vos do fermento de Herodes. Fermento de fariseu é a crítica, é o ódio, é o partidarismo, é o legalismo, o dogmatismo, é a mente que está sempre pronta a julgar. O espírito de Herodes, o fermento de Herodes, é esse espírito político-religioso que está levando muitas pessoas ao ódio, E agora, quando Jesus nos dá a oportunidade de conhecer o que está acontecendo, de ver a verdade, de saber o sofrimento humano, as tristezas, as angústias que os que se dizem defensores da humanidade estão promovendo na vida dos seres humanos, das pessoas que precisam viver, que precisam ter a sua qualidade de vida, essa qualidade de vida sendo limitada justamente por aqueles que dizem que estão a serviço da vida. E você vê o contrário. Deus, ele não deixa escondido essas coisas. Ele quer que você saiba e aprenda. Que você faça uma separação entre espírito e espiritualidade, que você faça uma separação entre espiritualidade e religiosidade. São duas coisas totalmente distintas. E você precisa progredir. Você precisa avançar, você precisa de uma ideia criativa, você precisa de uma intuição, você precisa de capacidade para produzir, você precisa de oportunidades criadas por Deus. Você precisa de desempenho, para isso você precisa ficar leve. Você sabe que toda máquina que trabalha pesada, o desempenho diminui. Então você precisa ficar leve para aumentar o teu desempenho, para aumentar a sensibilidade, a capacidade de ouvir a voz de Deus. E para isso, você precisa obedecer o que Jesus está orientando aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. E mandou para a sua casa. Você precisa conhecer o seu lugar, saber o lugar que te cabe, que te faz bem, que põe você para frente, que não põe você contra a vida, contra pessoas, contra o mundo e contra si mesmo. Nem entres na aldeia. O cuidado para que você não entre no lugar que vai destruir a tua capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo e vai colocar você a serviço de interesses que não tem absolutamente nada a ver com a vontade do reino de Deus. Nem o digas a ninguém na aldeia. Então, silêncio total, teu propósito de vida, o teu coração, teu estado de espírito, enfim, o que você vai alcançar. Não conversa nada. Eu costumo dizer sempre para o pessoal, você vai evangelizar o mundo com as suas realizações e com o teu estado de espírito, com o teu testemunho, menos com as tuas palavras e mais com o que você é. É assim que você vai evangelizar esse mundo que está totalmente desacreditado de Deus por conta das instituições que dizem representá-lo. As pessoas estão cada vez mais distantes, elas não querem saber
E por que isso? Por conta dos escândalos. E Jesus falou: ai daquele por qual vier o escândalo. Melhor que fosse amarrado uma pedra ao pescoço e lançado ao mar. Escuta isso. Por quê? Porque os pequeninos, eles ficam confusos. Os pequeninos do Senhor são pessoas que não têm entendimento espiritual, são pessoas que são presa fácil dos que estão nas aldeias, regimentando pessoas para fermentar o seu espírito e colocar a serviço dos interesses de Herodes. Isso é algo muito sério e por isso você tem que ficar ligado, porque estamos vivendo esse momento e o Espírito de Deus quer que você ande para frente, que você progrida, quer que esse ano seja um ano verdadeiramente abençoado, um ano diferente, um ano cheio de luz, um ano cheio de experiências agradáveis, que você finalize esse ano contabilizando vitória e não fracasso. Então quero lembrar você que nós vamos nos reunir nesse espírito, não no espírito da aldeia patrulhadora, não no espírito da aldeia que está utilizando o púlpito das denominações para fazer política, e digo política da forma mais sórdida possível, colocando as pessoas contra familiares, amigos, parentes, irmãos e a serviço de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o reino de Deus. A gente tem que separar a igreja do Senhor do Estado, da política. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, você que precisa de uma experiência de Deus, que precisa de cura, que precisa ter os seus olhos iluminados com o colírio do Espírito Santo para enxergar com bastante clareza, para ver, para enxergar o teu caminho. Para isso você precisa olhar firmemente, levantar os seus olhos e permanecer firme, olhando para Jesus. Nota que ele só teve a sua visão recuperada quando ele obedeceu o que Jesus falou. Jesus falou: olhe para cima. Em outras palavras, olhe para mim. Quando ele fitou os olhos em Jesus, ele começou a ver claramente tudo. Então você não pode tirar os seus olhos de Jesus. E quando eu falo olhar para Jesus, não ficar envolvido com religião, com espírito religioso, com causas de natureza religiosa, que vai colocar você totalmente contra o propósito do reino de Deus. Então Deus vai lhe dar discernimento de tudo isso, para que você cresça e tenha a qualidade da vida que merece, apesar do mundo que vivemos. Eu vou orar por você nesse momento. Coloque a mão direita no seu coração, apresenta diante de Deus o teu propósito, o teu destino, a tua vida e tudo que está aí, que você está diante do Senhor agora, precisando que aconteça para que a bênção de Deus venha sobre você. Pai querido e santo, nós invocamos o teu nome a favor desta vida que me ouve, que está comigo nesse espírito, que está buscando a tua presença e está totalmente envolvido com o espírito do Evangelho, totalmente envolvido com o que o Senhor verdadeiramente quer. Quando o Senhor procura nos homens e não encontra um coração dominado pelo desejo, pela fome, pela sede, por mais de ti, eu te peço nesse momento que o Senhor venha sobre esta pessoa que está comigo nesse espírito, invocando a tua presença. Que a unção que quebra e despedaça todo o jugo venha do alto da cabeça à planta dos pés, arrancando absolutamente tudo, todos os efeitos deste pão fermentado que os teus filhos se alimentaram por muito tempo. Eu te peço agora que o Senhor venha curar da cegueira espiritual e desse inchaço, desta mente carregada, sobrecarregada, deste coração pesado, desta pessoa que se tornou um militante de causas mortas e perdeu o privilégio de ser um discípulo de Cristo. Que o Senhor derrame agora a sabedoria para que eles saibam viver como cidadão dos céus e da terra
e para que saibam conduzir o seu destino em tua presença. Que o pão da mesa do Senhor venha sem fermento e que a bênção do Todo-Poderoso venha curar a nossa cegueira e nos ajudar a enxergar o teu propósito para a nossa vida. Eu abençoo esta vida nesse momento com a iluminação do entendimento, com a cura de toda a cegueira espiritual, que tudo, esse espírito das aldeias que contamina, que adoece, que torna os homens raivosos, que fazem os homens lutar contra inimigos imaginários, que fazem os homens lutar contra a carne e o sangue, contra pessoas, que fazem os homens odiar os seus parentes, amigos, irmãos, em nome de Deus. Eu te peço agora que o Senhor venha curar dessa cegueira e que o Senhor venha trazer este bálsamo da cura para todos que estão agora envolvidos com desejo, com fome e com sede da tua justiça, da manifestação do teu poder na vida de cada um deles. Existem sonhos sendo apresentados diante de ti agora. Existem propósitos na vida que não podem ser interrompidos, que não pode ser impedido, porque o Senhor sabe, meu Pai, que todo homem impedido é perigoso, torna-se presa fácil para os que estão arregimentando para a guerra. E eu te peço agora, cobre com teu sangue os que precisam ter a vitória que o teu reino proporciona nesta terra que vivemos. Eu os abençoo com unção do desenvolvimento, da produtividade e da multiplicação, e que este ano seja um ano verdadeiramente produtivo, apesar de qualquer coisa, que eles sejam vitoriosos e vencedores. Em o nome do Senhor Jesus, eu te abençoo com esta vitória. Amém e graças a Deus. Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Segura firme, este vai ser um ano vitorioso para você. Abraão venceu no deserto, você vai vencer no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, se você está nesse espírito. Se liga e fique acordado e receba a sua bênção e a sua vitória. Lembro a vocês que sexta-feira, 19 horas em ponto, em Atos, nossa reunião presencial. Temos a nossa reunião presencial, você pode comparecer e estar conosco aqui na Carilândia e vamos invocar o poder de Deus para que Ele venha potencializar os recursos que já estão aí e tudo venha com a bênção de Deus. Tudo, absolutamente tudo. E você vai chegar, sim, você vai alcançar. Se liga. Um beijo grande, seu amigo Epitácio Magalhães, e até sexta-feira, 19 horas. No domingo, você está ligado que 18 horas em ponto temos a nossa consagração. Apresentamos ao Senhor o primeiro dia da semana, para que Ele abençoe toda a semana e faça por nós o que somente Ele pode fazer. Um beijo bem grande, espero você, fica com Deus, até lá e tchau, tchau.